Dois, três, oi. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Som, apresentador do basquete. E hoje a gente tá aqui com essa fera, Alexandre Paranhos. Cara, Isso aí, irmão. brigadão. Deu Satisfação. tudo certo, né? Deu tudo certo. No final deu tudo certo. Cara, a gente tá aqui com essa fera, né? Ele tem 33 anos, natural de São Paulo. Altura aí, 2,4, 2,5. Isso aí. Isso aí. Tá o quê? Confere. Tá nisso aí. Isso aí. Cara, e já a gente tava conversando nos bastidores, já vai pra quinta temporada, Da temporada, quarta seguida. a quarta Camisa seguida, do né? Minas. Tem ajudado muito a gente aí na equipe do Minas, né? É um ídolo aí pra torcida. Legal. E a gente vai bater um bate-papo muito legal aqui, né? E, cara, assim, queria te agradecer no coração pela disponibilidade, porque a gente sabe que a agenda é corrida, a temporada tá pra começar, né? Os treinos aí, já voltaram os treinos? Os treinos voltam segunda-feira. A gente tá ainda nessa primeira semana fazendo alguns exames de início de temporada, né? E aí semana que vem começa oficialmente na segunda. Bacana, cara. Brigadão. A gente sempre começa aqui o nosso podcast, a gente começa com uma pergunta para os nossos convidados, né? Sim. Que é como que você encontrou o basquete ou como que o basquete te encontrou? Bom, legal. Bom, primeiro um alô ao pessoal de casa, né? Agradecer o convite, a oportunidade de poder falar um pouco aí da minha carreira, da minha vida. Muito feliz de poder vir várias referências aqui de Belo Horizonte, aqui de Minas, podendo participar do podcast. Então, sempre fiquei muito feliz e muito curioso em poder participar. E agora chegou a oportunidade. Cara, o basquete, na verdade, o basquete me encontrou num momento muito legal. Eu sempre gostei de fazer atividade física, assim. Eu gostava de correr, jogar bola, empinar pipa. Pô, em São Paulo fazia tudo isso. E só que a princípio, a modalidade que mais eu me aproximei foi o futebol. Jogava muita bola na rua com os amigos, no campinho. Zagueiro não, né? Eu era, assim, eu não tinha dado esse tirão ainda. Eu tava alto, mas não é aquela coisa que, tipo assim, nossa, gigantão. Ainda tava começando. Fui dar meu estirão ali depois pros 15, 16 anos, comecei a esticar e fiquei grandão. Mas até lá eu gostava de jogar futebol. Então cara, eu corria todo dia atrás da bola. Então, assim, eu acordava cedo, ia jogar bola, manhã inteira, depois ia atrás de pipa, corria atrás de pipa, linha. Então, assim, eu sempre fui muito ativo. Isso foi muito bacana. Quando eu fiz meus 15 anos ali, o meu tio, ele já não tá mais entre nós, né? Faleceu, mas ele era amigo de infância do Leandro Barbosa. Eles eram próximos ali, moravam na mesma rua e cresceram juntos, tiveram infância juntos. E era uma época que eu fiz os 15 anos e comecei a dar uma esticada boa, assim, comecei a ficar grande. E aí meu tio falou, pô, vou levar você lá pra ver se ele não consegue um teste pra você, algum time, alguma coisa pra você jogar basquete. Uma transformação radical. Nem na escola eu jogava e já ia fazer um teste. Com 15 anos? Com 15 anos, é tarde, né? E aí eu fui lá, bati na casa, eu e meu tio fomos lá na casa dele, batemos no portão, ele tava de férias no Brasil na época. E o irmão dele atendeu a porta e olhou assim, e ele falou: "Pô, vim trazer meu sobrinho aí pra ver se vocês conseguem dar uma força pra ele, levar ele pra fazer um teste em algum time e tal". E eu lá assim, meio perdidão assim, meu tio fazendo a ponte Você e eu sabia quem era ele? Você sabia eu sabia já quem era, assim, já óbvio, já te acompanhava um pouco da carreira, mas eu não tinha aptidão nenhuma pro basquete, né? Sim. Aí o irmão dele, que é o Arthur Barbosa, chegou e falou assim, cara, chegou de toalha pra meter, ele tava tomando banho, saiu correndo pra atender a porta, falou assim, cara, eu vou te levar pra dar uns treinos aí, ver se você gosta do basquete e tal. Amanhã, sei lá, meio-dia, ele marcou um horário comigo lá, vamos lá numa quadrinha que tinha lá perto, vamos fazer os movimentos lá pra ver se você tem aptidão pro basquete. Tamanho você tem. Eu era magrelão assim, tinha bastante envergadura. Aí ele me levou lá no dia seguinte, aí eu me ensinou a fazer bandeja, 1, 2, bandeja direita, bandeja de esquerda, a mecânica do arremesso, coisas básicas assim, fiquei a semana inteira fazendo isso. Aí ele me levou a fazer teste no Palmeiras, depois de umas 2 semanas aproximadamente, levou a fazer teste no Palmeiras. Fui lá, fiz teste, no começo, pô, atrapalhei todo mundo lá, não sabia nem fazer 8. O técnico me tirou do treino no meio do treino já. E aí, pô, mas um dos gestores lá da base do Palmeiras, que é o Aguirre, pai de um jogador também, ele viu e falou assim, pô, ele me viu sentado lá, que eu já tinha saído no meio do treino, e falou, ó, você quer jogar basquete mesmo? Eu falei, pô, quero. Ele falou, então você pode começar a vir aí, começar os treinos e tal, e aí você vai acompanhando, a gente não vai te federar agora, mas você vai evoluindo e depois você pode integrar o time ou não. E aí foi assim que eu comecei na base do Palmeiras.
Ele começou a me dar treinos ali junto com o Arthur. Então, assim, eu ia antes de ir pro treino, eu treinava com o Arthur, que é o irmão do Leandro. Treinava, acabava o treino, eu treinava com a Gui. Acabava o treino dos meninos, eu treinava com a Gui. Vou recuperar todo o tempo Todo o tempo perdido. Você E gostou assim, mesmo assim? Você jogou pra cara? cara, assim, de início eu gostava muito da parceria dos jogadores ali, a resenha, a brincadeira. Então, assim, eu sempre gostei muito de gente. Então, assim, era um momento que eu gostava muito. Tava com vários colegas. E aos poucos meu olho começou a brilhar pro basquete. Eu comecei a olhar o basquete com uma forma diferente. Eu sempre fui muito competitivo. E nada mais competitivo que o basquete, assim. Então, assim, eu não queria. Eu não aceitava não conseguir fazer algo. Era um negócio que eu não conseguia engolir, assim. Tipo assim, eu vi um atleta fazendo alguma coisa e na época eu tava muito cru. Acabava o treino, eu pegava a bola e ficava tentando fazer, tentando fazer, tentando fazer, tentando fazer. Se era um arremesso, se era um drible com um giro, eu ficava tentando fazer sozinho. E assim eu fui pegando mais gosto em treinar, né? Em praticar mais, em estar mais na quadra, estar mais com a bola na mão, assistir mais jogos, acompanhar nas redes sociais e YouTube também na época que eu assistia muito ver jogo. E aí foi me dando mais gosto, assim, de participar e de estar em quadra e tudo mais. O fato daquele te desafiar era o combustível que te falava, cara. Era meu combustível, cara, porque, assim, sabe, pra você conseguir qualquer coisa na vida, você tem que ter gana, vontade, dedicação. E acho que nesse primeiro momento a competitividade minha falou muito alto, assim. Eu gostava muito de competir. Jogava um contra um várias vezes depois do treino, antes do treino. E, assim, na primeira metade do meu primeiro ano lá no Palmeiras, eu não fui federado. Eu começava o treino, fazia a primeira parte, o técnico me tirava, os meninos continuavam o treino e terminava o treino assistindo a segunda parte do coletivo, o resto do treino todo. E aquilo ali, cara, me gerava uma gana que eu queria estar lá com os meninos, eu sabia que eu podia estar lá, mas eu não estava pronto ainda, e era o adequado, né? Eu fazia um trabalho fora de trabalho de fundamento, então eu fazia isso. Só que acabava o treino, eu pegava a bola e ficava. Tudo que eu via no treino ia lá replicar. Replicar na quadra. Tinha uma quadra externa lá no Palmeiras, às vezes não dava pra usar a quadra principal, ia na quadra externa, chamava os meninos pra ir comigo. Ficava com a bola na mão. E aí, no meio desse primeiro ano, eu já fui federado. Eles me federaram, viram que eu tava evoluindo nos treinos, me federaram. Terminei o ano jogando pouco, assim, mas já tava participando dos jogos, viajando com o time. E aí, no meu segundo ano, eu já comecei a ganhar um protagonismo maior, porque aí eu comecei o ano já incluso com todos os trabalhos com os meninos. E aí foi do infantil pro infanto, né? Meu segundo ano lá no Palmeiras. E meu técnico lá já começou a me incluir melhor nos trabalhos. E aí eu tive uma evolução bem rápida, assim, nesse início. Desenvolvi bastante ali. E aí no meu terceiro ano também no Palmeiras, eu fiquei 3 anos lá. No meu terceiro ano eu já estava bem desenvolvido, com mais destreza, assim, todas as férias, quando acabava a temporada. Eu fazia intensivão de treino, assim, com o irmão do Leandrinho e com o Leandrinho quando ele estava no Brasil. Eles foram caras, assim, que me ajudaram muito no meu início de carreira, dando suporte. Eu não tinha tênis para treinar, não tinha bermuda, não tinha camiseta, não tinha nada. Os caras me deram esse suporte, inclusive um agradecimento que eu faço para eles, a família deles, que nesse início, assim, foi fundamental. É sempre bom a gente ter alguém que dê esse suporte pra gente no início. E eles foram essas pessoas que Deus mandou, assim, para me ajudar. E minha mãe também, na época, ficou muito feliz, porque ela não podia me proporcionar as coisas que eu precisava, porque o basquete, querendo ou não, ele é caro. Pô, você tem um tênis bom para treinar, você tem uma quadra boa, uma roupa adequada. Então, assim, eu não tinha nada disso e ele foi me fornecendo essas coisas, me dando essas ferramentas, me alimentando e eu fui desenvolvendo. Então, foi uma via de mão dupla, assim. Eles ficaram muito felizes em poder me ajudar e eu muito feliz em ser ajudado. Então, Ele já estava na NBA nessa época? ele já tava na NBA. O irmão dele é o que eu tinha mais contato com o Arthur Barbosa, que estava sempre indo para lá e vindo para cá. Então, ele que me dava esse suporte, né? E ele sempre usava o exemplo do Leandro, das coisas que o Leandro fazia, de como ele se dedicava nos treinos, de como ele aplicava. O quintal que o Leandro treinou na época, quando era mais novo, que o Arthur que treinou ele quando ele era mais novo. É o quintalzinho lá no fundo da casa deles que ele treinou. O Arthur me levou lá pra treinar, tinha uma tabelinha na parede assim, um corredor estreito e um quintalzinho. Ele me botava na ponta do corredor para ir fazer um controle de bola, controle de bola, controle de bola, controle de bola, bandeja, controle de bola, vira de costas, gancho. Uma tabelinha bem, bem enferrujadinha assim, mas, cara, aprendi muita coisa ali naquele quintal. Ele é o irmão mais velho. Ele jogava também. Ele jogou, né? E nessa transição aí, depois que ele parou de jogar e começou a passar o basquete pro Leandro, o Leandro, né, estourou muito cedo.
E aí ele que dava os treinos pro Leandro no início da carreira do Leandro, assim, antes, né? Antes de Leandro ir pras equipes e tudo mais, se desenvolver, ele passava todos os exercícios, o número de cada movimento. Ele numerava de 1 a 100 a combinação dos movimentos. Um é por baixo da perna, dois não sei o quê, 3, 4, 5, 6, 7, e aí tem 12, tem 13, 2 com 2, 3. Assim, ele fazia várias combinações para eu trabalhar o meu cognitivo e também a parte técnica, né? Então, assim, nesse primeiro momento foi um divisor de águas para mim, essa ajuda dele aí para mim começar no basquete. Muito estendida, né, Tive. cara? Assim, e o cara botou uma fé na você, né? Botou. E é engraçado, porque assim, eu acho que também é uma. Tipo assim, eu acho que ele também viu esse brilho nos olhos, essa competitividade que o esporte pede. É assim, eu não aceito. Ele me passava uma coisa pra fazer, eu não queria mudar de exercício enquanto eu não fazia. Enquanto eu não fazia, eu não queria trocar. Ele, pá, beleza, daqui a pouco a gente melhora esse, vamos pro outro. Eu falava, não, deixa eu tentar mais umas 2 vezes esse, pra ver se vai sair. Aí ia lá, tum, 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 aí saía, pô, ficava feliz, aí ia pro próximo. Então, assim, isso aí é um combustível muito importante, né, você ter, independente das condições, óbvio que cada um tem uma condição, uma realidade diferente de vida. Mas isso que parte do atleta é inegociável, assim, quando você quer almejar coisas grandes dentro do esporte, né? É uma coisa fundamental. Cara, que legal, né? Assim, e você, a gente recebeu aqui o Cleiton, Sim. que também ele chegou no Minas, assim, acho que ele tinha 17 anos, né? Que ele falou. Tá aqui tá a nossa equipe, o Tigrão e o Baiano. O Jorge, manda um oi aí. E aí, pessoal? O Jorge. É as feras. Cara, e ele falou que ele chegou no Minas assim também. Cara, vi que era muito alto. Sim, grandão. Cara, eu acho que hoje é muito difícil acontecer, né? Sim, Dentro do jeito que o esporte do jeito tá que o esporte tá hoje é um hoje. pouco mais difícil, não é tão comum, né, acontecer dessa forma. Mas eu acho que ouvir essas histórias, ouvir isso, pros jovens que nos escutam, assim, cara, não desistir. Não desistir. Porque você começou com 15. 15 tarde, né, pro basquete. Né, assim, e aí, quando você começou a viajar com o Palmeiras, já tava com o quê? Com 16, 17? Quando comecei a fazer viagem com os times, tá, mas eu já tava com 16, né? E aí com 17 eu comecei a, tipo assim, tá de fato mergulhado no basquete. Então, eu já tava tendo um protagonismo no time, já tava começando a desenvolver melhor e tudo mais. Mas eu acho que uma coisa chave que você falou é a dedicação. Dedicação. É o brilho no olho, cara. Tipo assim, é a gana, cara. Assim, Isso aí vem muito de quando você assim, quando você consegue identificar qual é o seu propósito, qual é o local que você vai se sentir bem. E eu não sabia que ia ser o basquete. Eu não sabia que eu ia ser apaixonado, que aquilo ali ia ser uma ferramenta que ia me dar diversas oportunidades, me proporcionar diversas coisas. Então, assim, a dedicação, cara, ela é um negócio que é inegociável e é do atleta. É do atleta. Eu já convivi com atletas de todos os níveis. E uma coisa que, assim, eu sou muito copião. Copio muito. Então, assim, os atletas que eu passei, que eu joguei em diversas equipes, eu sempre vejo as coisas que os caras fazem bem. E eu vou lá e tento replicar. E eu trago isso desde aquela época que eu tava te falando aqui agora. Lá de trás, eu ficava vendo o treino dos meninos, pô, os caras fazendo vários negócios legais, e eu falava, cara, eu vou fazer. Às vezes eu chegava ao ponto de ir perguntar. Tipo assim, naquela época, eu acho que eles deviam ver isso um negócio meio estranho, mas eu chegava e falava, pô, como é que você faz essa bola? Como é que você coloca a perna? Como é que você gira? Sim, como que você estica o braço? Como é que você usa o corpo? Eu queria saber como é que era aquilo. Porque eu falava assim, cara, se ele faz, eu também posso fazer. Sim, interessante. E isso aí era muito bacana. E eu levei isso pra minha carreira, assim. Então, os times que eu passei, eu sempre tirava, mesmo se fosse de outra posição, armador, lateral, as leituras, essas coisas eu sempre tentava copiar. E isso me ajudou muito dentro de quadra, assim, junto com a minha competitividade, essa coisa de ter a humildade de perguntar, de querer repetir, não ter vergonha de Você errar. tá disposto a aprender, né? E não ter vergonha de errar, porque assim, às vezes o cara não pergunta porque ele tem medo, tem vergonha de fazer e não dá certo. Então, assim, você tem que meter as caras, não tem que ter vergonha. Você tá ali para aprender, você tá ali para evoluir. É um cenário que é propício para isso. Acho interessante. A Bíblia fala assim, né? Que o sábio, ele aprende, só mudando para essa realidade, é aprender com o outro. Claro. Né? A Bíblia fala que o inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio com os erros. Mas se a gente entender que a gente também pode aprender com o acerto do outro. Com certeza. Com seus próprios acertos, né? Com certeza. Trazendo para esse contexto que você falou agora, isso é muito legal, né? Não, vou aprender com o outro, cara. Claro, claro. Vendo, né? Assim. Eu não tinha... você falou aí de entendimento, né? Essa sabedoria de poder ter essa sensibilidade, né? De poder chegar e perguntar e aprender. Sim. E é uma das coisas que a gente tem que ter com a gente. Se você for lá, lá em 1 Reis, acho que capítulo 3, fala sobre um sonho que Salomão teve, o rei Salomão, conhecido. E Deus perguntou para ele, Salomão, o que quer que eu te faça?
E ele pediu sabedoria para poder julgar, né, aquele povo que ele reinava. É um P muito forte isso, né, E mano? assim, é uma coisa que a gente. Essa sabedoria que vem de Deus é uma coisa que é fundamental pra gente alcançar qualquer É, coisa, cara. E ainda e no final desse sonho, né? No final desse sonho, ele pediu. No final desse sonho, Deus falou assim pra ele. é, Ficou surpreso com aquilo que ele tinha sim, pedido. sim. Não, Deus não se surpreende nunca, mas assim, nas Mas não, palavras. é porque ele podia ter Ele pedido podia ter pedido diversas assim, coisas e ele tantas falou: coisas, né, por cara? você não ter pedido riqueza, longevidade, todas essas coisas, me agradou o teu pedido, que é de sabedoria. E até aquilo que você não pediu, eu te dou. É. E é Então, interessante que assim, tem lá em Tiago, capítulo 1 fala assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele vai dar sem medida. Uma coisa é ser medida, tipo assim, essa xícara ela tem uma medida aqui que cabe nela. Mas vai sim, tornar, vai transbordar, mano. Só você transbordar. pedir. E é uma coisa muito necessária em Muito todas as real. áreas da nossa E vida. muito E, real. no, e num esporte como o basquete, que é um esporte extremamente competitivo, Sim. eu faço com os meninos do projeto, cara, você tem 24 segundos, você sai daqui do seu campo de defesa, atravessar a quadra, É muito finalizar. competitivo. Cara, se você não tiver esse time, a Sim. sabedoria, né? É, A leitura. Porque às vezes eu acho que eu tive diversos atletas jogando comigo, às vezes o que acontece é que o atleta ele não dá tanto valor para esse lado. Uhum. Ele acha que o basquete é só treinar, 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 chutar, 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 treinar, treinar, treinar. E a mente é a coisa que ele não trabalha. Não trabalha. A fé é a coisa que ele não trabalha. Ele deixa de segundo plano. E aí quando ele é desafiado por algum problema dentro do basquete, né, do esporte, uma lesão, às vezes é mandado embora de um clube, às vezes acontece uma coisa muito brusca com ele não tem a sabedoria que ele precisa para lidar com aquele momento, porque não foi um negócio que ele lapidou durante os dias, e às vezes você não sabe quando você vai precisar dela. É E é tão louco interessante isso. você falar isso, porque quando o Léo esteve aqui, ele falou sobre a sequência de lesão que ele teve. Sim, a Mas que carreira. essa sequência de lesão e como assim, vou lidar com essa situação dessa forma. Uhum. Cara, o cara foi eleito melhor técnico da temporada. Tipo assim, parecia ser algo que, tipo assim, tá acabando com um sonho meu, tá acabando Mas com. estava direcionando ele para um outro caminho, Isso. e ele teve essa sensibilidade de entender. De entender. O Cleitão que teve aqui, que ele, né, que fechou as portas pra ele pros times aqui no Sim. Brasil. E, tipo assim, o fato de um time ter mandado ele embora abriu a porta pra ele ir pros Estados Unidos. Cara. Sim. Não, o divisor de águas é assim, quando você descobre que o basquete ele não é tudo. Uhum. O esporte ele não é tudo na tua vida, ele é uma parte importante, Sim. mas ele não é tudo. E quando você entende isso, você consegue preparar as outras áreas da tua vida, você consegue enxergar as pessoas de uma forma diferente, você consegue saber a forma com que você tem que se portar nos lugares que você está, nas equipes, os jogadores de diversas personalidades diferentes que você lidar e não deixar aquilo ali te afetar e você colocar a tua personalidade em prática. Então, assim, você entender o basquete de uma forma macro, né? Com um olhar mais aberto. Isso daí faz toda a diferença. Porque quando você precisar, você vai estar pronto para lidar com essas questões. Seja lesão. Pô, eu tenho um exemplo claro agora. Na final que a gente jogou agora contra a Franca, pô, a gente jogando, tal, ganhamos o primeiro jogo lá, segundo jogo em casa. Acho que segundo quarto ali, final do segundo quarto, começo do terceiro, não me lembro direito. Eu vou lá e torço o pé. Sim, Fui fazer uma bola, um gancho, virei o pé feio, dolorido e tal. Fui pro banco, já começou a passar um filme na minha cabeça. Falei, cara, o que tá acontecendo? Pô, nunca joguei uma final, chego na final, torço o pé. Cara, comecei meio que chorar, assim, meio que ficar frustrado, mas aquela frustração E no momento, cara, assim, né? E crucial. tinha, cara, eu acho que foi esse jogo que chegou a ficar gente lá de fora. Foi, o ginásio estava extremamente lotado. lá. E, cara, eu com a perna esticada no banco, assim, eu olhava ao redor, assim, pô, aquilo ali tudo acontecendo, e eu, tipo, de fora, né? E, pô, tornozelo, o negócio você não controla, é uma lesão de jogo e tal. Mas, lá no fundo, eu não me desesperei. Eu falava, tá, eu torci o pé, eu não gostaria que acontecesse, aconteceu, meu pé tá uma bola, mas o que eu posso fazer no cenário atual, que é o que a gente falou da sabedoria, de ter o entendimento do momento, o que eu posso fazer agora para poder ajudar o time? Eu não posso ficar aqui, ó céus, ó vida, meu pé. Cara, você tem que arrumar um mecanismo para poder sair daquela situação. E eu consegui, tipo, virar essa chavinha rápida. E eu falei, cara, eu vou fazer tudo que eu puder pra estar bem no próximo. Se não for no próximo jogo, no outro. Você ficou Mas- fora do terceiro jogo, Aí eu fiquei né? fora do terceiro jogo. E pro quarto jogo tinha, sei lá, uns 7, 8 dias ali de gap.
Então, assim, eu usei todos esses dias para fazer fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, cuidar do pé em casa, pô, fazendo gelo em casa, fazendo fisio em casa, fazendo fisio no clube. Eu falei, cara, eu vou fazer tudo que eu posso para Tudo ao voltar, seu alcance, você tudo fez. tá ao meu alcance. Então, assim, você ter essa sabedoria, porque eu podia muito bem entregar os pontos. Que é o mais natural de acontecer quando você tem uma frustração muito dura, muito brusca. Você quer entregar, você quer falar assim, pô, fiz tanta coisa até aqui para É agora difícil, acontecer né, cara? isso. É difícil, não? Difícil ir contra toda a sua natureza. Não é. A nossa tendência é falar assim, pô, caraca, que merda, você quer murchar, você quer entregar os pontos, mas, cara, eu já passei por tanta coisa na minha vida que aquele momento ali foi mais um momento de superação. E, Entendeu? ô, cara, você fez falta nesse jogo 3. Sim, Nossa, mano. Sim, aí, assim, você vê, você fala assim, pô, nunca joguei uma final de Campeonato Brasileiro, de NBB. Tinha chegado só em semifinais. E é aquilo que eu te falei, o filme passa na cabeça. Você fala, caraca, realmente tinha acontecido Os isso agora. jogadores chegaram a comentar disso, né? A sua falta, Sim. né? Tipo assim, você não está dentro da quadra ali e realmente, Também, cara. sim. Hoje eu entendo a importância que eu tenho dentro do clube, dentro do time. Isso o Léo também deixa bem claro para mim durante os treinamentos, né? Para eu, pô, tentar ser exemplo dentro de quadra, puxar os caras, ajudar. Então, assim, vai muito além da performance. Você ser referência dentro de um clube vai muito além da performance. Você tem que ser muito mais que isso. As pessoas têm que comprar a sua ideia. Tem que ver que você está sendo sincero nas suas ações. Tem que ver que você está disposto realmente a se entregar e se sacrificar pelo grupo. Eu li um propósito há pouco tempo atrás que fala do liderar por sacrifício, liderar por exemplo, que foi como Cristo fez. Liderar, por exemplo. Liderar por exemplo. Então, assim, não é fácil, porque Cara. vai ter dias que você não vai estar no teu melhor. Vai ter dias que você vai estar, pô, tenso, estressado, cansado. E mesmo nesses dias, as outras pessoas não têm culpa de você estar assim. Liderar, por exemplo. Então, assim, são os dias que você precisa ser mais. Ter um pouco mais de tranquilidade, poder respirar mais fundo e tal. Então, assim, o Minas me proporcionou isso. Então, como clube, como instituição, eles me abraçaram nesse aspecto. Eu sou um jogador quando eu cheguei aqui e sou outro jogador agora. Eu lembro de uma conversa minha com o Léo quando eu cheguei no clube, no meu primeiro ano dessa segunda passagem minha. A gente sentou para conversar, o Léo sempre faz uma reunião de início de temporada com os atletas e tal. E aí eu falei, Léo, eu tô vindo pra cá, não é pra jogar mais um ano e ir embora, não. Eu tô vindo aqui pra fazer um trabalho de longo prazo. Porque eu senti essa falta na minha carreira de estar num clube, de criar uma identidade, de fazer um trabalho, um trabalho contínuo. Eu sabia que isso ia favorecer o meu crescimento. E eu tinha isso como meta. Então, eu falei, cara, não quero mais um ano de trabalho, ganhar meu dinheiro, ir embora e tal. Eu quero fazer um trabalho a longo prazo. E ele também entendeu e comprou essa ideia e me propiciou o ambiente também para poder eu desenvolver a minha liderança, desenvolver os aspectos que eu tenho para ajudar a equipe. Então, assim, sou muito grato ao Minas Tênis, ao Léo, o trabalho que a comissão técnica fez comigo. Todo o meu crescimento ali dentro do clube, eu agradeço muito esses caras. Deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido. Você recebeu outras propostas nesse tempo? Sim, tive outras propostas, algumas que me fizeram pensar e tudo mais, mas eu sempre ia nessa tecla da continuidade do trabalho. Dessa constância, né? Inclusive, eu tinha como exemplo um atleta que é o Olivinha. Todos os anos que ele ficou no Flamengo, a forma com que ele entregou o trabalho dele. Assim, eu tinha eu achava muito especial isso, você conseguir diversos anos entregar uma performance para um clube, ser referência para os jogadores que chegam, para os jogadores que saem. Eu achava muito especial isso, e o cara tá ali. Então, eu sempre quis isso para minha carreira. Então, eu via no Minas essa oportunidade quando eu recebi o convite e as coisas aconteceram. Então, assim, hoje eu falo que o jogador que eu me tornei hoje, e eu sou um cara que eu sempre estou procurando melhorar, eu nunca estou satisfeito. Parece até clichê você falar isso, que todo atleta fala, pô, tô sempre querendo melhorar. Mas não, de fato, eu sempre procuro um mecanismo para tentar ser melhor. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar, mas é aquilo que eu falei da competitividade. A competitividade do atleta, ela queima para você poder desempenhar melhor, entregar um melhor basquete, treinar uma melhor performance para poder crescer e ajudar seus companheiros. Então, porque assim, uma coisa que eu tento. Na conversa que a gente teve com o Léo aqui, uma das coisas que o Léo traz, que é justamente difícil, né, assim, chegar, é você manter esse elenco. Né? Assim, a gente falava, a gente conversava nos bastidores sobre a estrutura do Minas, que é uma das melhores do Brasil, não só no quesito. Acho muito legal quando você falou isso, né? Sobre o Minas, não só
a estrutura ali de jogo, mas tipo assim, Ele faz acontecer, né? Não só a questão de ter a estrutura, mas ele faz ela funcionar. faz ela funcionar em prol do atleta. Isso aí é muito importante. E a gente entende também o lado do atleta, porque aquilo que o Léo trouxe, é verdade, assim, é uma carreira curta. Curta. Então, assim, o cara tem que ali, né, às vezes olhar para essa questão financeira. Tem, sim, para achar esse equilíbrio. Para poder, né, após carreira, né, cara? Sim. Mas então, eu acho muito legal isso que você falou, e aí já entra dentro de uma coisa que eu queria falar. Assim, hoje você é o segundo maior cestinha da história do KTO Minas hoje, sim. E no NBB, né? E quando você chegou no clube, você imaginava, você já veio assim, porque parece que o que você me falou vem a partir desse segundo ano que você tava e falou, Sim. pô, Léo, né? Sim. E comprou essa briga, né? Porque a gente vê após 4 anos, 4 temporadas, Sim. você chegou a uma final, como você nunca tinha disputado. Histórica, né? Você esperava isso? Assim, cara, não, eu vim, ou foi só no segundo ano mesmo que você falou assim, não, eu vou colocar meu nome na história desse clube? Sim, mano, bacana, muito boa essa pergunta. Como eu falei, quando eu cheguei no Minas, eu tinha essa ânsia de fazer um trabalho grande, um trabalho a longo prazo. Eu tinha isso em mente, eu tinha isso como meta já. Sim. E era uma coisa que eu desejava todos os dias. Eu chegava no treino pensando dessa forma, imaginando a minha sequência no clube, visualizando essas coisas no dia a dia. Então, óbvio, foi acontecendo com uma certa naturalidade. Tive jogadores que me ajudaram muito nesse processo, que trabalharam comigo. O próprio Renan Lenz, que agora não tá mais. Jogou a última temporada no Fortaleza, o próprio Vesário, o próprio Wesley, assim, jogadores, os estrangeiros, o Shaq Johnson, todos os caras que passaram, tipo assim, é o que eu falei, eu copio muito. E essas coisas me ajudaram a fazer esse trabalho a longo prazo. E assim, é consequência desse trabalho, né, de ter o desejo de fazer esse trabalho a longo prazo, e aí vem os números, vem essa coisa mais de resultado, né, começa a aparecer mais. Mas eu já tinha assim essa meta de querer fazer uma história no clube. Eu já queria, já tinha essa ânsia. A gente perdeu 2 semifinais para Franca. E a gente chegando muito perto. Então assim, eu falei, cara, a gente tem potencial para chegar numa final, para colocar o Minas numa final, para buscar um título. Então assim, eu tinha isso como objetivo, acabou acontecendo. Mas não foi devido só ao meu esforço. Tive muitas pessoas do meu lado, fui muito abençoado de ter pessoas do meu lado que me auxiliaram. Assim, Deus me proporcionou um ambiente muito favorável para crescer. Eu não vou falar para você aqui, você vai falar, pô, não, eu consegui porque eu cheguei, fiz e aconteci. Eu tive muita gente que me ajudou, cara, muita gente. Dentro do Minas, fora do Minas, na minha família, todo mundo me apoiando no meu trabalho, o orgulho das pessoas que estão ao meu redor de ver a minha dedicação e ver o resultado das coisas que eu estava produzindo. Então, assim, é um processo, né? Você tem que ter essa base, você tem que entender o teu propósito, saber o que você quer. Isso é o princípio para quando você chega num lugar. E você sabendo isso, as coisas ficam tudo muito mais fáceis. Quando tem um problema, quando tem uma adversidade, você vai conseguir lidar com elas de uma melhor forma, né? Então, lá dentro do clube eu consegui colocar isso em prática, né? Foi um lugar que eu consegui colocar esse propósito em prática. Martin Luther King fala, assim, ele é bem... A missão de vida, ele fala quando você descobre o motivo pelo qual você morreria, você descobre o motivo pelo qual você vive, né? Exato. É o que te motiva todos os dias, exato, né? Exato. Assim, esse propósito. E assim, uma coisa que, assim, algumas pessoas do basquete sabem, não são todas, mas sobre a história do meu filho. Meu filho, ele nasceu com uma cardiopatia congênita, nasceu com metade do coração só. Isso aí acontece com 1 a cada 100 crianças no Brasil. Ele precisou fazer uma cirurgia com 5 dias de vida, outra por volta de 4 meses e meio ali, e outra agora em setembro do ano passado. Vai fazer 1 ano que ele fez a última cirurgia dele. Passou por 3 etapas cirúrgicas de tórax aberto e tal. Só que uma coisa muito interessante dessa história é que lá no começo, quando ele descobriu que ele teria esse problema de saúde, foi numa ultrassom que minha esposa fez, né, um morfológico, que mostrou que ele teria algumas alterações, que podia ser a síndrome de Down ou algum problema cardíaco. A gente não fazia ideia que existia isso, que uma criança poderia nascer com um problema no coração. É um negócio muito novo para mim, mas fazendo uma analogia com o esporte, a gente descobriu isso, né? Teve todo o processo ali, né? Eu e minha esposa passamos por toda essa gestação difícil que foi para ela e eu tendo que dar esse suporte para ela. Mas fazendo essa analogia com o esporte foi uma coisa que me mudou também como jogador.
Foi uma mudança radical, porque eu comecei a ver a vida e as coisas de uma forma muito diferente. Comecei a valorizar as coisas de uma forma muito diferente. Porque eu tava jogando na Unifacisa e quando eu descobri tudo, tava treinando e tal, e eu não queria falar pra ninguém do time. Que eu tava passando, o que tava acontecendo, como ia ser a gestação da minha Carregando esposa. isso tudo Eu tava sozinho. carregando eu e ela sozinho. E eu achava que ia dar conta e tal. Só que eu percebi que aquilo tava crescendo dentro de mim, crescendo, crescendo, crescendo. Eu senti que a minha esposa ela falou assim, ó. Acho bom você contar pros seus companheiros. E eu tenho muito esse negócio da competitividade. Eu não queria contar o que eu tava passando e meio que ser visto como, coitado, pô, que situação difícil que ele tá passando. E acabar não tendo mais cobrança em cima de mim por conta disso. Então eu segurei um pouco esse negócio de contar. E aí eu cheguei, marquei uma reunião com os jogadores, entrei na sala da Físio lá, sentei com todo mundo e contei o que estava acontecendo, abri o coração, falei para todo mundo. Falei, mas isso jamais vai tirar a minha vontade de estar aqui com vocês também. Eu sei que é uma questão pessoal que eu estou passando, mas conto com a ajuda de quem se solidarizar, quiser me ajudar. Eu abri assim mesmo a porta para quem quisesse. E foi tipo assim, tirei um caminhão das minhas costas fazendo isso. E aí teve todo o processo, meu filho. E aquela coisa, né? Tava jogando. Quando ele nasceu, eu precisei ir para São Paulo. A gente precisou agendar o parto dele para ser uma cesárea, porque ia precisar logo após que nascesse todo o suporte para fazer a cirurgia. Então, Ele já ele nasceu e já ia fazer a e já cirurgia logo a gente após. já sabia. Então, a equipe que ia fazer a cirurgia já estava Já toda tava preparada, pronto. todo mundo esperando. Nossa. Tanto que ele nasceu no hospital, só que esse hospital não tinha o suporte para fazer a cirurgia que ele precisava. Então, ele nasceu no hospital, fez a cesárea. Nasceu, a minha esposa ficou no hospital e eu fui de ambulância com ele para o outro Meu hospital. Deus. Ele lá na incubadora, eu do lado, a ambulância cortando a cidade e indo para outro hospital. Chegamos lá, já tinha uma equipe esperando a gente, tal, até a doutora Milene, mandar um abraço para ela, um beijão. Acompanhou Essa mão de Deus essa aí, mão né? de Deus que, pô, abriu nossa mente, nossos olhos para tudo que estava acontecendo, começou a clarear as coisas para nós. Ela foi a primeira que deu esse suporte pra gente. E aí lá no hospital ficamos por volta de uns 3 a 4 dias até acontecer a primeira cirurgia dele. E eu falava, cara, eu tava jogando até ontem na quadra, competindo, e agora eu tô dentro do leito de um TI com meu filho entre a vida e a morte. Como é que as coisas são na nossa vida? E se eu não buscasse a sabedoria que a gente teve na conversa toda aqui, como é que eu ia lidar? Impotente naquela situação. Porque Impotente. nada você podia E fazer. como que eu ia lidar com um negócio desse? E assim, ver a minha esposa naquele cenário de aflição, assim, triste e tal, alguma coisa assim, Deus me deu uma força diferente também para lidar com aquilo e ser forte naquele momento. E, pô, olhava para ele ali naquela situação, na incubadora, com um monte de acesso, um monte de remédio. Ele voltou da cirurgia com o tórax aberto, porque o coração dilatou bastante. Teve um processo lá que precisou ficar com o tórax aberto, botou uma telinha assim. E precisou ficar uma semana daquele jeito até o coração se estabelecer e poder fazer uma cirurgia para fechar o tórax. E, cara, todo esse momento, ele me transformou, assim. Costumo falar para as pessoas que se não fosse essa experiência que eu tive, eu não ia ser o homem que eu sou hoje. De longe, assim, disparado. Deus me proporcionou uma situação que para muitos podia falar, por quê? Por que aconteceu comigo? Para quê? E eu cheguei até algumas vezes pensar em ir por essa linha de pensamento. Só que eu tinha uma fé, eu tava com uma fé tão grande nessa época, assim, tipo, eu tava muito confiante que ia dar certo. Muito, mas muito mesmo. Eu falava pra minha esposa, fica tranquilo que vai dar certo, fica tranquilo que vai dar certo, fica tranquilo que vai dar certo. E eu mentalizava isso, orava, pedia a Deus isso. E as coisas foram acontecendo, ele saiu da primeira cirurgia, correu tudo bem. Ele ficou 45 dias após a cirurgia na UTI, aproximadamente ali. Até ele ter alta, inclusive nessa primeira cirurgia, uma semana antes dele ter alta, ou pouco menos que isso, a doutora Milene chegou pra gente e falou assim, é bom vocês tentarem ir atrás de um home care para casa, ele vai precisar a princípio, nesse primeiro momento, ter um oxigênio ali para dar um suporte para ele em casa, talvez ele vá embora ainda com a sonda, né, e tudo mais. E eu vi ela falando aquilo ali da parte profissional, né, que era o trabalho dela, que inclusive ela faz muito bem. Sim, sim. Só que a minha fé dentro de mim, eu falava, cara, eu sei que meu filho vai sair daqui da forma com que eu sonhei, porque eu tive um sonho e eu sonhei que ele estava nos braços da minha esposa, do meu lado, assim, e assistindo o culto. No braço dela, assim, e eu assistindo o culto e ela também. E eu visualizava ele desse jeito. Ele falei, eu botei como meta de oração, assim, fé. Eu falei para Deus, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer da forma como o Senhor me mostrou.
E aí passou um dia, ele tirou uma medicação, tirou outra medicação, tirou o catéter, tirou o oxigênio que ele estava tendo, foi diminuindo. E aí ele teve a alta, foi embora sem nada. Só com as medicações, né? Mas foi embora sem toda aquela aparelhagem que a gente esperava ter. E eu falei pra minha esposa, a gente não vai procurar nada. Não por negligência, mas isso vai ser um ato de fé nosso pra deixar Deus agir e fazer da forma que ele quer fazer. E acabou que aconteceu. Ele foi pra casa e aí o sonho que eu tive aconteceu. E a gente foi pra igreja depois de uns dias, né? E ele tava no braço dela e eu olhava assim pro lado, olhava pro público e falava, cara, olha como Deus é, cara. Já mostrando. Olha A como fé é Deus um fundamento daquele que não se viu, mas se espera, né? E Exato. esperar é de esperança. Exato. E a gente já entende que nessa história que você conta é que ele já é um milagre. Ele já é um milagre. Então, tipo assim, o milagre já aconteceu. Já aconteceu. E assim, quantas vidas esse milagre pode alcançar ainda? Sim. Um milagre gerar outros milagres, assim, outras pessoas transformadas através da vida Você dele. disse, não é uma. Eu falei assim, eu optei por isso não por uma questão de negligência, mas entender que só o fato dele estar saindo do hospital daquele jeito já é um milagre. Eu era muito grato. E eu cheguei ao momento, ali no momento da UTI, que teve um momento que uma das plantonistas que estava com a gente na UTI, ela falou assim, como é que ela falou? Ela falou assim, seu filho, pô, ele tava meio quieto, assim, meio amuado, não tava respondendo muito às medicações que ele tava recebendo. E aí a médica falou assim, eu chamava a médica pra vir olhar ele, falar, pô, ele tá muito abatido, o que dá pra fazer e tal. Ela falou assim, pai, a gente já deu toda a medicação que ele precisava, agora a gente tem que esperar ele reagir e tal. Nesse momento eu lembro de cara, me arrepio de falar, porque eu lembro de encostar no banquinho do quarto assim e falar, Deus, eu entrego meu filho nas suas mãos, literalmente, pro Senhor fazer da forma como o Senhor quiser. Eu sei que o que o Senhor fizer vai ser melhor pra mim. E dali em diante a minha fé foi se aumentando, assim, tipo, foi se multiplicando depois de demonstrar esses gestos de fé pra Deus. Foi uma transformação, por isso que eu falo, hoje, a pessoa que eu sou hoje, eu devo único e exclusivamente pelo que Deus fez na minha vida, assim. Foi legal lá teve um jogo da final que ele entrou, né? Com a bola, entrou, inclusive foi legal. Isso aí era o Dia Nacional da Conscientização da Cardiopatia Congênita, acho que foi dia 12 de junho. E aí foi meio que de última hora, assim, minha esposa acabou querendo fazer umas camisetas, aí eu conversei com o Léo também se podia a gente fazer a entrada dele para lembrar, né, do dia e tal. E acabou que correu tudo bem, ele entrou, foi muito especial, assim, ver ele entrando e, pô, passa um filme na tua cabeça, né? Você vê o menino que... grandão, né? Grandão, correndo, brincando, se desenvolve. Hoje ele, pô, faz tudo, faz natação, joga bola. Cara, é uma criança extremamente inteligente, carinhosa. Então, assim, não tem limites pro que Deus pode fazer. Ele podia também, naquela situação, eu podia acabar perdendo meu filho. Sim. E Deus não ia mudar a grandeza dele por causa disso. Tem pessoas que têm percas duras, difíceis de digerir. Mas Deus não muda por conta da tua perca. Ele te transforma através daquela perca se você deixar. Então é basicamente por aí que a gente tem que tentar levar. Quando você aprende a sofrer, você consegue enxergar melhor o horizonte, enxergar o que Deus tem para você. Porque o que acontece com muita gente, a pessoa não sabe lidar com o sofrimento. Ela tem uma dificuldade grande de ficar um tempo sofrendo ou passar um tempo numa dificuldade grande. Aquilo ali vai passar. Aquilo ali em algum momento vai passar. E o que você vai tirar daquilo ali pra tua vida? Eu falava muito pra Deus, o que eu queria tirar de toda aquela experiência pra levar pra fora. Os dias maus também passam, né? Também passa. Importante isso. É especial. Cara, que história bacana, assim, né? De superação e como que isso transforma você por completo, né? Por completo, quadra. por completo. E te dá uma experiência para lidar com as dificuldades e com as pressões que tem, né? Com certeza. A gente estava, nessa conversa, acho que é muito interessante, voltando um pouco assim, quando a gente fala das finais da NBB do ano passado, você lesionou, né? O Holloway também, no jogo seguinte, torceu o pé também. E aí, foi interessante nessa conversa que teve com ela falou assim, a gente também não pode tirar o mérito Franca, cara. Tipo claro, assim, né? Com assim, certeza. Um time. Falou assim, não foi só aquilo que nós não conseguimos. Os caras não são tetracampeões à toa. Um time, né? Eu vi ali, quando você machucou, o Vini entra no seu lugar, sim, né? Sim. Novo, cara, menino novo. Vem uma crescente muito boa, mas é novo, mas, né? A gente viu, foi o que a gente pensou assim, cara, principalmente nisso que você traz, essa questão da liderança, sim. De ser a referência de confiança dentro da quadra. Sim. E às vezes você vê ele assim, ele, né, fazer alguma coisa e procura. Mesmo assim, às vezes a galera que é nova ou procura uma referência ou uma aprovação. Sim. Né? E eu acho que
foi uma coisa que vai gerar um crescimento não só no time, na sua vida, mas na vida do Vini também, que vem numa crescente muito bacana. Com certeza, com certeza. O Vini é um menino muito bacana, ele tem se desenvolvido muito, não é à toa, ele tem trabalhado bastante. Quando ele começou a fazer essa transição de estar mais com a gente, de treinar mais com a gente no dia a dia, fazer essa transição para o profissional, a comissão do Minas fez um trabalho muito bom nesse processo, mas ele também passou por uma transformação. Você vê, se você conversar com ele hoje, e quem conversava com ele, sei lá, um ano atrás, vê uma transformação diferente nas metas que ele tem. E eu falava sempre muito isso pra ele, que eu falo, tipo assim, pô, você pode tirar muitas coisas das pessoas que estão à sua volta, cara. Todo mundo pode te entregar algo. E você pode aprender com muita gente. Ele é um jogador que tem muito potencial, vai crescer muito ainda. Acho que ele tá só no começo da evolução dele, mas eu também tento um pouco desse papel aí de mostrar algumas coisas que podem ser boas para ele, que podem levar ele mais longe, assim, né, no basquete. Cara, você falou, a gente estava falando no começo, você começou no basquete tarde, eu estava até fazendo a pesquisa, eu vi que você estreou como profissional em 2011, 2012 ali, né? Sim, no Pinheiros ali eu tava. E você teve passagem por Pinheiros, Flamengo, Isso. Caxias do Sul, Isso, vários Sorocaba. clubes, né? E aí a gente vê, na última temporada você foi ali líder de rebote, né? Manteve um aproveitamento, os números sempre muito bons, né? E a gente vê essa constância, né? E isso se dá devido principalmente a essa disciplina que você fala, né? E de que forma que o grupo em si, né? A gente falando disso, porque a gente vê que esse grupo fez com que, né? Fosse merecedor de estar na final, chegar. né? Sim. E que esses números individuais, eles somados com o coletivo é que gera esse resultado, né? Esse ambiente de treino ali com o time. É muito bacana. Como que você consegue manter essa constância, né? Falando nessa quinta temporada que você vai. Sim. E a gente falava de seu nome estar entrado na história do clube, porque não é só como o segundo maior cestinha, mas também, né? Você estava no título... do primeiro título, né, que o Minas ganha nacional. No título da Copa Super 8 eu não tinha chegado. Eu cheguei logo após, no ano seguinte. Em números, tem esse daí do segundo cestinha, tem a questão dos rebotes e tal. Sim. Mas é aquilo que eu te falei. Eu acho que assim, um legado que vai ficar, eu acho que. Não sei quando vai ser o meu último ano de Minas, se vai ser. Mas assim, uma coisa que eu quero deixar no clube. É isso de quando as pessoas lembrarem do meu nome, lembrarem das coisas que eu fiz para as pessoas que jogaram comigo. Porque número, cara, é meta, são coisas que não representam muita coisa quando a pessoa olha e fala assim, pô, eu joguei com o Paraense, eu convivi com ele, eu sei como é que ele era no dia a dia, eu sei as coisas que ele me ensinou, eu sei o que ele tentava fazer. Eu quero que isso fique. Isso fique. Obviamente a gente compete para ganhar títulos, para chegar longe, para ter boa performance, para ter constância, como você falou, mas eu acho que não tem preço que pague essa referência que a gente está não só o jogador parando, mas a pessoa, né? A pessoa, não só o jogador parando como a pessoa. Então acho que isso tem um peso grande, como eu te falei, mesmo me proporciona o espaço e o ambiente adequado para crescer, para evoluir. E os jogadores que passaram comigo nesses anos de Minas, todos eles, cara, assim, compram a ideia, sabe? Compram a ideia. Eu faço eles tentarem se sentir em casa, né? Eu falo como se eu já fosse... Mas eu tento fazer os caras que chegam também entender como é que é a nossa filosofia de trabalho e fazer essa aglutinação, ser o glute guy, que eu já uma vez ouvi esse termo americano que os caras falam, que é o cara que faz, né? Essa junção das peças do time, essa liga. Então eu tento ser esse cara, porque eu sei que é importante pro time, eu sei que é importante para as metas que a gente tem. Ano passado a gente não teve um ano bom à toa. A gente teve uma performance boa durante a temporada inteira. A gente conseguiu liderar por boa parte do ano no campeonato. A gente teve a melhor defesa, teve melhor ataque em diversos momentos, depois não. Mas assim, tudo isso é reflexo do trabalho que é feito no dia a dia. Todos os clubes trabalham, todo mundo treina, todo mundo se esforça, todo mundo se dedica. Só que é difícil fazer isso, às vezes, se materializar de fato em resultados. Às vezes não é porque o cara não trabalhou, é porque às vezes não aconteceu. E tá tudo bem, ele vai continuar no ano seguinte, vai tentar de novo. E acabou que a gente conseguiu fazer várias coisas darem certo. Não conseguimos o título do Super 8, nem o do NBB, mas isso depois, né, que passa tudo, depois de um tempo, você consegue entender que o trabalho não pode ser jogado no lixo, de forma alguma. Eu acho interessante você falar a questão, né, assim, os números não são tudo, porque se a gente olhar para os números da temporada,
Mano, foram 47 jogos, né? Então, assim, acho que Isso. foram 8 derrotas, né? 8 derrotas na classificação, mais as derrotas do playoff. A gente Não, acho que somando tudo, não. somando as derrotas do playoff também? É, Porque eu sei que nos playoffs foram 10 vitórias seguidas até as nossas Isso. 2 derrotas para e aí 3 derrotas seguidas. se você olhar, assim, Final. no total de 10, você fala assim, poxa, Que momento para que acontecer. momento pra acontecer? Você né? teve. Então, o esporte é assim, cara. O esporte é assim, é difícil. Tipo, quando acabou a final lá em Franca, que a gente perdeu o quarto jogo ali, eu comecei a olhar, né? Olhar pra trás, pensar, refletir, cara. Mas assim, quando você tem a consciência que você entregou tudo, que você deixou tudo que você podia, você fala, cara, não era pra ser, não era o momento. Mas é uma coisa que, assim, quanto mais você chega, mais próximo você tá de conseguir, de conquistar. Então, o Minas já tem se colocado diversos anos dessa maneira, de brigar com esses times que têm a hegemonia do basquete. Não é fácil, mas é um desafio legal, um desafio bom de buscar, assim. Eu particularmente gosto muito de desafio, já como eu te falei, tive alguns na minha vida, então, assim, essa vontade de poder representar bem dentro de quadra, e que eu falei, os resultados eles vêm de acordo com o que a gente faz no dia a dia. Então, assim, os dias de treino não pode ser negligenciado. O dia que você tá cansado, não quer treinar, não quer fazer nada, cara, você tem que ir lá entregar um bom trabalho. A disciplina vai falar mais alto nessa hora, não a motivação. Vai ter dia que você não vai estar motivado. Não é sobre motivação, Não é só não, né? motivação. Tem dia que você tá É cansado, sobre o que tá você precisa fazer, fadigado. né? Tá fadigado, tá cansado, às vezes tá com algum problema pessoal, só que você tem que ir lá entregar. Tem que ir lá e deixar do máximo que você pode. Naquele dia, o seu máximo era aquilo. Beleza, volta pra casa, descansa e recarrega pro dia seguinte. Essa temporada agora que vai começar, né? A gente vê assim que o Minas perdeu 2 jogadores importantes assim, que foram para outros clubes, né? Sim. Que foi o Mineiro, né? Mineiro e Foi o Franco. e Mineiro foi pra Franca e e o foi pro Flamengo, né? Baralho que foi pro Flamengo, eram caras importantes também. Mas a gente vê que, assim, acompanhando as notícias, parece que a base, assim, nós são 2 jogadores extremamente importantes. Sim, pra qualquer né? clube sentiria falta. Pra chegar onde chegou, mas eu ainda não vi nenhum anúncio de reforço, mas assim, eu vi muitos atletas que estão, né, se renovou, outros atletas renovando, sim. e a gente vê que essa base ela vai ser mantida, né? Sim. E isso é muito importante para Sequência. a sequência do trabalho, né? Eu acho até que. É legal isso que você tá falando, eu acho até legal. Eu acho que isso é um desejo de muito dos técnicos e das diretorias dos times. Tentar dar essa sequência de trabalho. Óbvio que os times passam por dificuldade de patrocinador, de se tem essa garantia pro ano seguinte, se não tem. Mas eu acho que se você parar para perguntar para qualquer técnico, para qualquer diretor, você vai falar assim, pô, se eu pudesse ter uma base para dar sequência no decorrer dos anos e fazer e ir melhorando as peças, e melhorando o clube, ou melhorando o time, isso ia ser bom para mim. Porque isso tem, assim, um peso total nos resultados. A química que o time tem, os jogadores chegar, já ter uma base sólida, desenvolvendo aquela filosofia que o técnico e a filosofia do clube que eles têm para poder levar as coisas à frente. Então, assim, é fundamental dar sequência no trabalho. Como eu te falei aqui no começo, eu cheguei no Minas querendo essa sequência de trabalho, porque eu sabia que era importante, sabia que isso ia me fazer crescer como atleta. Então, assim, é uma coisa que os técnicos buscam, o Minas procura fazer isso, tentar manter a base, uma base forte para poder dar essa sequência no trabalho, sim, já manter, colocar a nossa filosofia para os atletas que estão chegando, e eles comprarem essa briga, e a gente já está meio caminho andado para, né, desenvolver isso mais para frente. Então, isso é fundamental para um trabalho bem feito, dar sequência pro elenco, pro treinador, pra comissão, pra todo mundo que tá fazendo aquele trabalho ali e tá entregando resultado. O que você acha que a galera pode esperar assim para essa temporada da NBB e da Champions League das Américas aí? Claro. Cara, assim, vindo de um ano que foi muito bom assim em termos de números, tal, não conseguimos títulos, tal, mas cara, o Minas sempre busca a excelência. A nossa filosofia de trabalho lá no basquete é buscar excelência todos os dias. E a gente vai continuar nessa batida. O time, assim, é legal ver como que a torcida começou a comprar essa briga também. Antes você ia nos lugares, o pessoal perguntava se você era do vôlei, se você jogava vôlei, se você. O basquete era o último, se perguntava qualquer outra coisa, por último perguntava do basquete. Hoje os caras já falam. Pô, caraca, tu joga basquete, é o basquete do Minas, o basquete, ou pô, fui no jogo, ou então eu vou no próximo jogo. Às vezes o cara já vem até sabendo quando é o próximo jogo, em casa, e dizendo que ele vai. Então, assim,
Isso é o reflexo de um trabalho que está sendo feito no decorrer dos anos e está começando a gerar frutos. Então, assim, a torcida foi um fator fundamental para nós também nessa última temporada. Eles compraram muita briga, jogaram com a gente, né? A gente jogando em casa, a gente foi muito forte também. Então, assim, o próximo ano vai ser a mesma batida. Vamos buscar brigar com esses caras que estão tendo a hegemonia aí no decorrer dos anos, Franco, Flamengo, os caras que estão pela frente aí. E é isso, vamos pra cima. Eu acho interessante a forma. A gente teve uma pesquisa agora, né? Que o basquete é o esporte coletivo que mais cresce no Brasil. Né? Uhum. E a gente vê todo o estrutura, tá aqui, né? O Kaká tá ali, chegou, né? Que esse ano vai estar aí. Sim. Mais um aí no NBB. A gente vê, cara, assim, esse crescimento. Agora a gente tem 2 grandes clubes em Minas, né, cara? Nossa, cara, isso é muito legal. Demais. E eu sempre, uma coisa que me marcou foi no Jogo das Estrelas. Sim. Que realmente foi um Jogo das Estrelas, assim, sabe? Tipo, não só ali da questão do público, de tudo. Esse último ou da outra vez? Esse último. Esse último que teve. Esse último que teve, porque a gente esteve lá e a gente. Eu levei os meninos do projeto, cara. E durante todo o dia tinha algo acontecendo, tinha Legal. um contato com os jogadores, e isso traz uma resposta de como o basquete ele tá crescendo e como que ele está ocupando mais espaço, né? Como eu falei, o meu cunhado, ele jogou comigo lá, fez parte do projeto também e tal. E o dia que a gente foi lá no jogo, cara, não tinha lugar para sentar. E a gente, cara, desde a primeira edição do NBB, a gente vai lá ver o jogo do Minas, né? Agora a gente vai ter, além do Minas, o jogo do Cruzeiro para poder ir ver. Então, assim, né? E a gente chegava lá, cara, ingresso, R$2, você entrava de graça, então a gente chegava aquela arena bonita, enorme, vazia. Mais vazia. E ele falou assim, eu nunca imaginei na minha vida ver esse lugar assim. do jeito que tá. Tipo assim, lotado. Eu vi isso no Jogo das Estrelas, né? Agora, um jogo de basquete mesmo, assim, isso é algo fantástico. E o fato de a gente ter um elenco de qualidade, né? Jogadores como você, o Léo, eu sempre uma coisa que eu admiro, que eu acho muito legal, eu falei isso com o Léo, eu falo isso da equipe de você, né? Você tem uma referência ali, por toda a experiência que já tem, pelo tempo que você tem de basquete, mas é uma equipe jovem, né? Mesclada com isso, né? Na medida do possível, ali, o Vini segurou bem o rojão ali, né, cara? Com todas, como a gente fala, porque a experiência é só o tempo que vai trazer mesmo, né? Então, isso pra gente, assim, é algo fantástico. Foi fera demais. Uma coisa que é muito gratificante, pô, acaba o jogo, aquele monte de molecada falando, pô, com a tua camisa, pedindo autógrafo. Pô, a molecada quer tirar foto. Pô, isso aí, cara, assim, sempre que eu posso, eu faço questão de ali dar um suporte, dar um alô pros meninos. Porque, cara, a gente não sabe, amanhã, às vezes, esse menino vai estar vestindo a minha camisa ali. Entendeu? Eu não sei. E, pô, ser essa referência... Pode estar jogando que você... Exato, porque quando eu era novo, era difícil achar essas referências nacionais, né? Sim. Tipo, de atleta, porque, assim, a internet foi ganhando força, mas, pô, você via algumas coisas no YouTube aqui e ali, mas era difícil ter essa referência. Hoje, pô, tem a sua plataforma aqui que já fala bastante de basquete. Se tivesse um desse naquela época, eu ia ver todos os episódios pra ver o que esses caras pensam, o que eles falam. Hoje, né, o que esses caras, pô, como é que é o mecanismo para poder, então, assim, hoje eles têm esse acesso e é muito bacana, porque é gratificante, você não sabe, um menino desse, pô, é muito show, é muito fera, cara. Os meninos te procuram na rua, no mercado, qualquer lugar, pede pra tirar foto. Cara, quando eu levo os meninos, eles acabam o jogo e já vão ali pro corredor ali. Já encosta ali. E já quer pedir. E, cara, eu acho muito legal, esperando que você joga assim, livre e pô, tal. E tem dia que, pô, você sai de um jogo duro, ou então perdeu um jogo duro e tal, pô, aí você fala... E grita. Pô, eu daqui, pô, você tem que ir lá e já quebra na hora. Os moleques tá cagando esse campo. Tem que ir lá, quer saber, eles estão ali. Isso é muito legal. É muito fera isso. E eu até fazer um pedido que até o Minas aqui, eu acho que podia, cara, assim, porque a gente também entende que, né, financeiramente, algo... Mas podia ter umas camisas ali com o jogador depois, né, cara? Porque a gente vê isso muito no futebol. Ou na NBA, e aí o cara olha pra NBA e espera que o jogador no Brasil faça, mas, pô, vai saber aquele uniforme quanto que é caro, né, cara? E aí, o cara, assim, é diferente, né? A gente, pô, os caras têm uniforme, nosso uniforme é o que a gente usa a temporada inteira, tem um jogo de uniforme, né, de várias cores e tal, mas não dá pra gente tirar e dar pro Miguel, no que a gente faz. Mas isso que você falou é uma ideia legal, de ter uma camiseta mais acessível que dê pra gente, pô, dar pra um Os meninos, cara, eles iam pro jogo ali e pegavam na camisa do lote, eles não lavavam, cara. Não, pô. Tênis, não lavavam. Cara, eu lembro de uma vez que eu dei um sleeve pro menino ali no Minas.
Eu autografei, pá, dei pra ele tudo. Tava suadaço e tal, aí, não sei o que, cheguei em casa, peguei o celular, tô lá vendo, aí daqui a pouco alguém me marcou num store. Aí eu coloquei, cara, o menino botou o sleeve no braço, no espelho de casa, assim, tirou a foto, falou, valeu, Paranhos, pelo sleeve. Cara, o sleeve tava todo suado, o menino pegou felizaço e postou a Cara, foto e me marcou, cara, fiquei muito feliz. eu acho que até uma coisa boa de você falar pros seus companheiros lá no KTO Minas é isso, Sim. cara, assim, como que, às vezes, todo jogo que é possível, né, o pessoal ali do Minas, Sim. o Patão, o Vitão, que Uhum. sempre Que faz sempre tá ali, lá, eles dão uma moral muito grande pra promovendo. gente no sentido de ingresso, pra poder levar a galera. Aí tem o pessoal lá da Aviação Novo Retiro que cede o ônibus. E, cara, acaba o jogo, né? Assim, você tá cansado, 50 meninos você levar embora. Os meninos querem ficar ali, Quer ficar ali quer até tirar o final. foto, grita o E nome. eu ia fazer igual. Cara, eu acho que é muito importante dar essa atenção para que, eu acho que uma palavra que você falou muito, muito interessante, para que nasçam os ídolos nacionais. Claro. Entendeu? Para que Essas referências. eu quero jogar igual Paranhos, eu quero jogar igual, tipo assim, porque os Isso. moleques vão, cara, Não. e Hoje a gente tem as referências esportivas ali, estão, às vezes, no futebol, vai estar em outra Uhum. modalidade, ou tá fora do Brasil, ou tá na NBA. Mas é importante a gente tentar criar essas identidades, né, nos Sim, clubes. A gente entende que economicamente é difícil para os clubes gerirem os sim, sim. patrocínios ano após ano, para manutenção de jogadores, mas eu tenho noção do quanto isso é importante para ser referência para esses meninos mais novos que estão vindo e vão ser o futuro do basquete, né? Depois da É. nossa geração. Cara, assim, né, a gente vai ter outro episódio agora com. Né, mas eu sempre tô falando isso com a galera, eu quero que vocês voltem, assim, cara, porque é Cara, muito legal. Mas eu assim, sou fé. eu queria te fazer umas perguntas assim. Você pensa em seguir essa carreira quando você encerrar o seu ciclo como jogador, Sim, dentro ali, ó, seguindo o basquete, né? Hoje é muito legal que tem N coisa que você pode fazer, mas é claro. lógico que eu acho que almejar ali ser um técnico, você pensa nisso? Em Cara, seguir? eu gosto muito da preparação física. Uhum, Eu sou formado em educação física, uhum. pretendo fazer algumas pós-graduações para trabalhar nessa área. Que Eu, legal, cara. nas minhas pré-temporadas, eu tenho um cara que eu costumo falar que é meu mentor, que é o Pablo. Uhum. Trabalhou com a gente lá no Minas um tempo. É o Lourinho? O Pablo Agitadão, ele é Marcelino, bem isso. agitado e Ele é tal. fera demais, Ele mora cara. aqui, não? Ele Ele é de mora. uma pessoa. Ele tá lá, Deixa eu inclusive, convidar agora. ele. Mas Ah, eu comecei, meu primeiro ano que eu trabalhei com ele foi lá na Unifacisa. E ele, cara, é um cara que tem muito conhecimento, assim, um cara uhum. muito comunicativo, passa bastante conhecimento dele. Eu já gostava muito de preparação física, depois que eu conheci ele, eu comecei a gostar mais. E as minhas pré-temporadas eu sempre fiz com ele, de uns 5, 6 anos pra cá. Todas as férias a gente vai lá e manda bala, faz uma preparação de física ali, alguns ciclos e manda bala. E eu aprendi muita coisa com ele. Uhum. E eu pretendo trabalhar nessa área. Então, assim, se surgiu o convite para ser, não sei, Deus, o que Deus pode fazer, mas assim, eu posso sim continuar trabalhando em algum clube nessa área de preparação física, ou trabalhar num espaço que seja meu, mas também voltado para essa Legal. área. Mas é um negócio que eu gosto de ver, assim, a evolução do corpo. Pô, você não fazia uma coisa, agora você faz, você saltava um pouco, agora você salta mais. É um negócio que eu tenho um fascínio, assim, eu gosto. Oh, que legal. Qual que foi o jogo mais difícil da sua carreira? Assim, agora umas perguntas mais. Mais difícil? Mais. Cara, assim, eu tive alguns bem difíceis, mas um é bem recente, que foi o jogo da Uhum. minha lesão aí agora na Ah, final. Assim, mentalmente foi difícil, bastante difícil lidar, porque uhum. era um momento muito especial pra mim, né? E então, assim, foi uma lesão num momento especial que eu tive que, né, administrar. Então, eu acho que foi um dos jogos mais difíceis, assim, porque eu tive em outros aspectos, mas no aspecto emocional, esse aí foi o mais difícil Pra lidar assim, pra né? lidar. Cara, o jogador mais forte já enfrentou. Não, às vezes não falando de força física, mas tipo assim, de todos os Todos os sentidos, assim. aspectos. Esse cara Cara, aqui. teve bastante aí. Tive vários caras difíceis. Quer segurar o rojão ali nessa posição que você tá ali, né, cara? Você enfrenta É. muito cara bom, né? Cara, eu tinha assim, eu tenho. Assim, nos últimos anos, um cara que tem sido muito difícil de parar é o Lucas Dias. Lucas Dias. É um cara que tem muita qualidade de diversas formas ali, jogando no garrafão, fora. E eu tenho como meta, às vezes, todas as vezes que eu jogo ele, tentar parar um pouco desse ímpeto dele. E é um cara difícil, você vacilou, ele tem várias formas de pontuar. Então, assim, ele é forte em vários aspectos, né? Por isso se torna Sim. difícil de parar. Então é um cara que
toda vez que eu jogo contra, e não foi poucas, eu tenho uma missão ingrata ali de às vezes tentar parar ele, às vezes de acordo com a estratégia que a gente tem no time ali, às vezes não sou eu, é outro atleta, a gente alterna durante o jogo, mas é um cara bem difícil de parar. Ele joga assim dentro do garrafão, ele joga fora, né? E quando Joga tem dentro. essa troca, assim, sai É. pela troca ou você... Assim, depende. Normalmente, dentro do plano tático que a comissão coloca, às vezes começa um jogador nele, dependendo de como for o jogo, aí muda, é difícil de marcar se o tá cara bem, assim, se né, não velho? tá, é muito difícil, o cara tem muita qualidade. Mas não deixa de ser um Versátil, desafio também. Eu consegui algumas vezes parar ele, mas outras vezes eu não consegui. Então, assim, é bacana essa parte do esporte. É um jogador que é muito competitivo também, então... quando a gente vai pra quadra, sempre tem um respeito, mas a competitividade sempre Imagino. fala alto ali. Cara, a gente viu um show da torcida, né? Mas assim, uma torcida assim que te marcou além do Catel Minas aqui, qual que? Uma torcida que... deixa eu ver. Cara, teve duas torcidas que me abraçaram bem, assim. A minha passagem no Corinthians, torcedor me deu muito suporte, assim. Teve um carinho muito grande comigo, então eu me senti muito abraçado quando eu estive lá. Uma torcida muito bacana. E a torcida na época que eu joguei no Mogi. Mogi das Cruzes também é uma cidade que eu joguei. E a torcida lá também era muito bacana. A cidade muito bacana, o projeto era muito legal. E era uma torcida muito legal. Assim, cobrava bastante. Torcida bem exigente, mas assim, grande parte da torcida ali me deu bastante suporte. Cara, bacana. Paranhos, eu queria te agradecer. Cara, Show. foi muito legal essa conversa, muito bacana mesmo. Show de bola. Muito bom pra gente receber você aqui, né? E passar toda essa história, né, de vida que você passou, principalmente aquilo que você trouxe pra gente aí essa história de fé, né, de superação ali com a sua família. Sim. O seu filho, que a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, né? E eu Exato. sempre falo que uma herança você só recebe ela quando você tá pronto, né? Exato. Então, cara, assim, muito obrigado. A gente espera ver você aí, toda a equipe do Minas nessa próxima temporada aí, né? Fazendo o trabalho aí que vocês tem sido feito, né? A gente tá na torcida aí, o Léo. Sim. Teve aqui muito bacana, cara, assim, muito obrigado de coração mesmo. Tá? Foi fantástico. Eu que agradeço. É o primeiro podcast que eu tô participando. Não, já vamos deixar aqui pra você nunca voltar. participei, então foi o meu primeiro, a gente já agenda o próximo. Vamos agendar, cara, com certeza. Cara, eu que agradeço o convite. Um local assim pra falar de basquete fenomenal. Tomara que cresça e cresça muito mais. Deixar um abraço aqui pra minha esposa, meu filho, Felipe, que tá me vendo em casa. Ele gosta bastante também desse negócio de basquete. Minha esposa que me dá muito suporte em diversos momentos. É minha base forte ali, a Sara. O pessoal lá de casa, minha mãe, minha avó, todo mundo. É muito bacana, meu irmão. Então, assim, como eu te falei, sou muito grato. Tem muita gente que me ajudou. Muita gente que foi a minha base ali por diversos anos. Sou abençoado nesse aspecto, eu não posso reclamar. Ninguém vence sozinho, né? Ninguém vem sozinho. Tem uma galera forte atrás ali. Às vezes a galera vê o Paranhos ali em quadra. Não é... Pra eu chegar ali, não foi só eu. Não foi só eu. Muita gente que me deu suporte pra conseguir chegar ali. Bacana. E a galera que quer te seguir nas redes sociais aí, deixa aí seu... Sim. Meu Instagram é Paranhos_24. Recebo muito carinho dos fãs aqui de BH lá no meu Instagram. Galera que quiser falar comigo também pode ir lá nas minhas redes. Sempre sou muito abraçado aqui. Em qualquer lugar que eu vou, sou muito bem recebido. Então, fico muito feliz com esse carinho da torcida. Cara, valeu demais. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Ó, você que tá aí nos assistindo, por favor, se inscreva no nosso canal. E é isso aí. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu demais. Tamo junto, galera. Forte abraço. Mano.